Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória, glória a Deus, aleluia. A santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Queridos ouvintes da palavra de Deus, é com imensa alegria e prazer que mais uma vez venho aqui, como sempre, fazer a minha contribuição no esclarecimento de alguma parte concernente ao Evangelho, à palavra de Deus. Para cumprir também o ide de Jesus que ele mandou, todo servo dele, creio eu, que tem a responsabilidade de ser um representante do Evangelho. Se somos discípulos do Senhor, temos também o dever de falar do Senhor, de bendizer o Senhor e de propagar a salvação, a vida eterna, os ensinos de Jesus. Porque discípulo é aquele que imita o seu mestre. E o mestre mandou ir por todo mundo e falar do Evangelho. E eu, através deste vídeo, eu quero que ele chegue mais longe, mais rápido, aonde eu não tenha condição de ir. Que o esclarecimento do que venho aqui abordar possa chegar mais longe, podendo tirar dúvidas ou fazer alguém pensar sobre o assunto que aqui eu venho abordar. E já quero, como sempre em todos os vídeos, eu falo isso. Não sei quanto tempo vai durar este vídeo, mas se ele ficar grande, ouça ele de 2 vezes, de 3 vezes. Por exemplo, dica, vou dar uma dica. Se você assistir de 20 em 20 minutos, quando chegar 20 minutos, você pode dar uma pausa, você pode parar, depois você começa em 20 minutos. Assistiu até 40 minutos, dá uma pausa, depois você recomeça em 40 minutos. Assim você vai assistir o vídeo todo e poder tirar a sua conclusão do que aqui venho abordar. Hoje eu quero aqui abordar um assunto que tenho visto, tenho acompanhado até mesmo nas redes sociais, no YouTube, alguns pregadores, alguns também que dão a sua contribuição e falam da maneira que eles crêem. Eu quero falar hoje aqui de um tema sobre a congregação cristã no Brasil. Fez uma mudança, a congregação cristã no Brasil fez uma mudança no seu inário, aonde nos pontos de doutrina, no inário 4, dizia que, eu vou até ler aqui, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada, aceitamos lá, como no inário 4 era como a palavra, a infalível palavra de Deus. E no inário 5 houve uma mudança, colocou, aceitamos como contendo a infalível palavra de Deus. Então isso tem causado muitas críticas contra
a liderança da Congregação Cristã no Brasil, aonde alguns aprenderam que a Bíblia é a palavra de Deus. E a congregação, por muitos anos, também perdurou no seu inário. Assim, a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Só que eu não lembro a data da mudança, mas houve aí uma mudança e agora a congregação colocou no seu primeiro ponto de doutrina que a Bíblia contém a palavra de Deus. E isto tem causado uma inquietação em muitos, uma discórdia, dizendo, alguns dizem que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Alguns dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. E é através desse tema que venho aqui dar a minha contribuição do que eu entendo, do que eu consigo compreender das Escrituras. O que eu entendo? A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Eu acredito que a Bíblia contém a palavra de Deus. E vou explicar o porquê. Assim, uns dizem assim, critica, mas a congregação mudou. Temos que mudar, temos que evoluir naquela mudança que faz mais sentido. Porque o mundo está mudando a cada dia mais por promessa de Deus. Diz o Senhor através do profeta Daniel que a ciência se multiplicaria e o saber aumentaria. Então hoje muita gente, milhões, milhares de gente estudando, pesquisando, se educando. E nós temos que mudar paradigmas. Tem coisas que nós pensa de um jeito, aprova de um jeito. Mas com o passar do tempo, a gente também vê que tem outra forma melhor de se fazer as coisas. Ou de se ver. Tem outros pontos de vista. Então, queridos ouvintes da palavra de Deus, não vamos ficar presos em primeiros rudimentos. Vamos pensar, vamos analisar. O que quer dizer a palavra Bíblia? Conjunto de livros. Na Bíblia, o conjunto de livro composto na Bíblia Católica, 73 livros. E na Bíblia Evangélica, depois, com a reforma de Lutero, 66 livros. Então a palavra Bíblia significa esse conjunto de livros que formaram esse livro que chamamos de Bíblia. E na Bíblia encontramos, a Bíblia se divide em 6 partes, que são histórias, leis, poesias, profecias, evangelhos e cartas apostólicas. Então a Bíblia se divide em 6 partes. 6 partes. História. Tem a história da criação do mundo, de todas as coisas. Tem a história de vida de homens.
conta, as histórias contam muitas vezes sucesso e muitas vezes fracasso, e às vezes fracasso. A Bíblia já passou por várias reformas. A Bíblia, quando foi escrito, ela não tinha capítulo e nem versículo. Foi tudo organizada pelos estudiosos. A palavra de Deus primeiro foi escrito em pedras. Salvo erro, eu não tenho muito conhecimento, mas pergaminhos, em couros também, couro de animais, rolo de couro de animais. Depois passaram para o papel, com várias vezes, vários processos, entendendo o homem que para melhoria não tinha título, colocaram os títulos para nos capítulos, nos divisões às vezes de versículo. Aí esse rolo de livro é a palavra de Deus? Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Primeiro que a Bíblia é um livro, aqui é um livro. E nesse livro contém a palavra de Deus. Porque tem hora aqui que tem expressão humana na Bíblia. Leis, história, primeiro histórias, leis, poesias, profecias, evangelho e carta. Tem hora que é o homem que está falando, expressando, mesmo sendo inspirado por Deus, mas é o sentimento de gratidão do homem, que ele expressa para Deus o seu amor, a sua gratidão, muitas vezes através de poesias, através de louvor. Por exemplo, Miriam dançou. Foi Deus que dançou? A Bíblia está contando que Miriam dançou. A Bíblia conta que Davi saltou, pulava. Quando ele vinha da guerra, da vitória que Deus deu, Davi saltava, Davi se alegrava. Então tem coisa na Bíblia que é a expressão do homem. E se nós dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Por que que contém? Porque ela se divide em 6 partes. Tem hora que está contando histórias da vida de alguém. Tem hora que o escritor está contando história da vida de alguém. Mas tem hora que está falando das leis de Deus, do que Deus requer dos homens. Aí é a palavra de Deus. Tem hora que está se referindo a profecias, como o livro de Isaías, o livro de Ezequiel. Alguns salmos também é profecia. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Mas tem hora que Davi também está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Davi que está dizendo, não é Deus que está dizendo, é Davi que está expressando e dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então tem hora na Bíblia que o homem canta. Miriam cantou, Miriam dançou, Maria cantou, e assim por diante. O cântico de Moisés, Moisés expressou para Deus palavras de gratidão. Agora vamos aonde Deus fala. Aí tem parte na Bíblia que é Deus requerendo, é Deus dando conselho. O escritor escreveu o que Deus mandou dizer. Exemplo,
28 de Deuteronômio, o Senhor vai falar, e há de ser que se andar no meu conselho, e vai requerer do homem que ande na obediência da palavra. Então, irmãos, é muito simples quando a gente cai no entendimento. A palavra Bíblia, vou repetir, é um livro, significa, consulte lá no grego, o que significa a palavra Bíblia. Conjunto de livros que contam história humana, história divina, que falam de leis, de profecias e de poesias, o Evangelho de Jesus e as cartas apostólicas. Nas cartas apostólicas tem hora que Paulo diz assim: falo eu, não o Senhor. Lê lá onde Paulo dá resposta lá para casamento, dá ensino a respeito de casamento. 1 Coríntios, salvo erro, capítulo 7. Tem lugar que Paulo diz, falo eu, não o Senhor. Depois ele diz, fala o Senhor e não eu. Então a Bíblia contém mesmo. Tem hora que o escritor está contando da desobediência de alguém, do que alguém fez de errado. Está contando uma história da vida humana. Agora tem hora que o escritor está escrevendo o que Deus manda ele escrever, para repreender o povo, para ensinar o povo. Então o correto, na minha concepção, a Bíblia contém nela a infalível palavra de Deus, porque não é tudo que é palavra de Deus. E se alguém quer saber, como eu sou um pesquisador da Bíblia, eu já encontrei na Bíblia até erro de grafia, faltando letra em alguma passagem. Lendo, encontrei. E como a Bíblia também é escrita por homens sujeito às falhas, sujeito a erro, tem hora aqui na Bíblia, como é escrita por vários autores, conta uma história de um jeito, o outro conta, às vezes, a mesma história de outro. Quer ver uma coisa que não fica bem claro, com bastante clareza? Lucas escreve na Bíblia que o ladrão da cruz converteu, repreendeu outro ladrão e se converteu, e o Senhor Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando ele pede para o Senhor lembrar dele no paraíso. Mateus já escreve diferente. Mateus escreve que os 2 ladrões zombavam do Senhor. Pesquisa aí na sua Bíblia. Então não ficou uma clareza e uma combinação dos 2 textos. Marcos também escreve que os 2 ladrões zombavam do Senhor. Já Lucas escreve que só um ladrão zombava do Senhor e o outro se converteu. E para quem não sabe, tem muita gente ainda, às vezes até nos púlpitos da igreja, que não sabe que Lucas não foi apóstolo. Tem muita gente ainda até nos púlpitos da igreja que não sabe que Marcos, o escritor do Evangelho, Marcos, também não foi apóstolo. Ele não fez parte dos 12 e nem Lucas. Eles escreveram por informação. E acontece o seguinte, uma história contada por várias pessoas. Muitas vezes um esquece de uma coisa, outro conta com mais detalhe, outro conta às vezes com menos detalhe e às vezes não combina. Por isso que tem até um ensinamento na igreja, tinha
esse ensinamento, eu já ouvi falar dele, para não ficar contando testemunho de terceiro. Porque um conta de um jeito, quem participou do assunto conta do jeito. Às vezes, se contar com pressa, até mesmo quem participou deixa de contar alguns detalhes. E depois o outro que ouve já sai contando. Outro testemunho com esse negócio de ir na igreja muitas vezes contar as coisas resumidas para ganhar tempo. Resume aí. No lugar ele conta mais resumida, no outro lugar ele conta com detalhe. Aí quem estava lá onde ele contou resumido, ouviu daquele jeito. Quem estava lá onde ele contou com mais detalhe, ouviu com mais detalhe. E na hora de um contar e do outro contar, às vezes não vai bater a mesma coisa. Então, para resumir, muitos se pegam neste ponto. A Bíblia é a palavra de Deus? Ou a Bíblia contém a palavra de Deus e ficam atirando pedras naqueles que tiveram essa luz para escrever dessa forma, que nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-las como nela contendo a infalível palavra de Deus. É certo também que causa um impacto, porque uma denominação que passou 100 anos ensinando que a Bíblia é a palavra de Deus, e depois ela muda dessa forma e não dá um esclarecimento bem convincente, só muda e não esclarece, e não explica, e não detalha, causa isso aí. E muitas vezes nós temos que ser autêntico para dizer, nós passou 100 anos e agora nos nasceu uma luz melhor. Nós passou 100 anos dizendo que a Bíblia era a palavra de Deus. Mas agora nós chegou à concepção que na Bíblia não tem só a palavra de Deus. Tem hora que tem a palavra do homem. O homem falando, o homem contando uma história. Tanto de acerto como de erro, como alguma coisa de alguém. Agora na Bíblia também tem os momentos da palavra de Deus, os capítulos, o livro, que são Deus falando para o povo, que são profecias de Deus, que está falando o que Deus requer do povo. Então os escritores, eles escrevem tanto o que Deus fala para o povo, o que Deus requer do povo, que são as leis, as normas, preceitos, doutrinas. Tem gente que diz que doutrina, preceitos, tem diferença. Mas não tem. Doutrina significa ensinos. Ensinos de Deus, é uma doutrina. O que Deus quer que o homem segue, a doutrina de Jesus, significa os ensinos de Jesus. O que Jesus requer do homem. Aleluia. Mas a Bíblia conta também história, acontecimentos que aconteceu. Os escritores também escreveram, por permissão de Deus, acontecimento. Tipo assim, erros de Davi. Tipo assim, erro de Amon, que fingiu estar doente para também praticar antessexo com a sua irmã, o filho de Davi, a qual Absalão matou ele. Fez uma festa, um banquete para matar o seu irmão, porque Absalão guardou aquela desfeita no coração, que Amon fingiu estar doente porque se apaixonou pela sua irmã.
e lá ele forçou a irmã dele a se deitar com ele. Isso é coisas do homem, é uma história contada por permissão de Deus. Mas tem hora que é a palavra de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem. Então, assim os profetas expressam. Então a Bíblia, na Bíblia, contém a palavra de Deus, mas contém palavra de homens também. Cântico de homens, o cântico de Débora, a dança de Miriam, a dança de Davi. Davi saltou, Davi pulou de alegria. A desobediência do fulano, a desobediência do Beltrano, a história de fulano. Então a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra Bíblia significa conjunto de livro, salvo erro, 40 autores, escritores da Bíblia. Na Bíblia contém a palavra de Deus. Na Bíblia contém a palavra de Faraó. Na Bíblia contém a palavra de Manassés. É uma história. Na Bíblia contém a palavra de Davi, que Davi falou para Deus. E na Bíblia contém a palavra de Deus. Por que se ficar pegando com uma coisa simples dessa? Ah, mas as congregações, ou o ponto de doutrina. Mas tem que mudar mesmo, para melhor tem que mudar. Por esclarecimento mais claro e mais amplo, tem que mudar. Porque às vezes via no sentido vertical, hoje vê no sentido horizontal, mais amplo. Aleluia! Então, meus queridos irmãos, tem muitas coisas mais importantes para nós se preocupar. Ao invés de se preocupar com coisinha, usando achismo, porque quem diz que a Bíblia é a palavra de Deus, ele acha que está certo. Então muitas vezes a gente age com achismo, sem pensar, sem analisar, sem pesquisar. Então analise para você ver. Se a Bíblia se divide em 6 partes, que são história, leis, poesias, profecias, evangelho e carta, tem hora que o escritor está falando de poesia que nasce de dentro de si. Ele está expressando palavras poéticas para enaltecer a Deus. Tem hora que o escritor, ele está falando, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Isso é uma expressão do homem sendo grato a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Davi cantando, Davi expressando, ou de quem for o salmo. Nem todos os salmos são de Davi. Tem salmo de Asaf, salmo de Moisés, salmo de Salomão, salmo dos filhos de Coré. Tem vários salmos na Bíblia, por isso temos que prestar atenção quando nós lê. Porque como colocar o capítulo e versículo e criar um título na Bíblia, com o passar dos anos foram mexendo, foram intencionalmente mexendo para facilitar para a compreensão. Tem Bíblia hoje, linguagem de hoje, tem Bíblia atualizada, tem Bíblia King James, tem a Nova Almeida atualizada. Então tem várias versões da Bíblia, a NVI, a Nova Versão Internacional, tem a Almeida Corrigida, a Bíblia do Pregador. Então foram mexendo, foram tudo na intenção de melhorar.
Ah, mas não se pode mudar. Nós não pode mudar para pior, mas para melhor nós pode mudar. Aleluia! Porque diz a Bíblia que nós não podemos ficar nos primeiros rudimentos. Nós temos que crescer. Paulo diz que quando eu era menino, eu pensava como menino, discorria como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então tem hora que a gente erra na simplicidade, achando que está certo. Aleluia! Esses dias eu vi uma frase que eu até compartilhei com vários amigos. Porque eu sou assim, eu gosto de compartilhar coisa boa que eu acho importante, para que alguém aprenda, para que aquele conhecimento venha se ampliar em várias mentes, em vários corações, para a melhoria da humanidade, aonde chega. Eu vi numa plaquinha, numa escola, escrito aviso: a leitura, ela prejudica seriamente a ignorância. Aleluia! A leitura prejudica seriamente a ignorância. Por quê? Tem gente que confunde ignorância com arrogância. É por falta de estudar, é por falta de pesquisar. A palavra ignorância significa falta de conhecimento. E a palavra arrogância significa, na nossa linguagem maranhense, brutalidade. O homem arrogante, bruto, mau de coração, soberbo. Agora, ignorância significa falta de conhecimento. Pesquisa aí no dicionário. Procura um dicionário e pesquisa. Então, a leitura diz, o aviso é o seguinte: a leitura prejudica a ignorância, porque quanto mais você estuda, quanto mais você busca informação, mais você aprende. E a falta de conhecimento, ela vai se afugentando de você. Quando nós aprende, quando nós estuda, quando nós pesquisa, quando nós tem sede de saber das coisas. Eu sou questionador. Por quê? Porque quero saber a verdade. Por isso eu tenho que ir para a pesquisa. Já levei muita crítica, mas não me abalo mais com crítica. Eu analiso a crítica, se é uma crítica verdadeira. Porque tem hora que alguém critica a gente e está falando a verdade, realmente está falando o que a gente é. E serve para despertamento. Meu Deus, eu sou assim, eu preciso mudar. Então aquela crítica, ela é construtiva, ainda que a pessoa às vezes critica lá da maneira da intenção dele. Mas se nós for sábio, inteligente, nós faz uma análise da crítica. Se eu faço isso mesmo, se eu sou assim mesmo, igual ele me criticou, igual ele me falou, essa crítica pode me servir para me mudar. Meu Deus, eu tenho que mudar isso aí. Agora, se a crítica é uma crítica boba, sem conhecimento, aí eu desprezo essa crítica. Se eu tiver oportunidade, eu converso com o crítico. Ô rapaz, você não está sabendo o que você está falando? Eu estou falando, é baseado aqui no conhecimento. E você está falando, é baseado em achismo. É baseado em achismo. Então, irmãos e críticos, com todo o respeito, você é uma pessoa, você é gente, você é a cópia de Deus. Mas vamos ser mais sábios, vamos saber o que estamos falando. Porque Jesus repreendeu na época que ele andou no mundo. Ele disse: nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos.
Tem gente que tem mania de falar o que não sabe. Tem gente que julga um livro até pela capa. Ele nem sabe o conteúdo que está dentro, já está falando mal, já está dizendo que não quer ler, já está dizendo que isso e aquilo. Nem sabe o conteúdo. Foi assim que rejeitaram Jesus, pelos os estudiosos, pelos escribas, pelos sacerdotes. Jesus foi rejeitado, porque eles não prestavam atenção, eles não observavam a grandeza da bondade e do amor que estava com o Senhor Jesus. E eles perseguiam em cima, dizendo eles, em nome de Deus, eles perseguiam. Então temos que ter cuidado. Tem gente que acha que está fazendo vantagem, perseguindo os outros, criticando os outros, em nome de Deus. Em nome de Deus, assim que eu quero dizer, em nome da palavra, achando que conhece a palavra, que conhece mais. Olha, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta de 1 Coríntios capítulo 13, ele falou de vários dons. Depois ele disse, entrando no capítulo 13, no capítulo 12 ele vem falando dos dons. No capítulo 13, Paulo diz, agora eu quero falar de um caminho mais excelente. E começa falando da suprema excelência da caridade. Nós pregadores aqui na internet, no YouTube, nós temos que usar de caridade para com o nosso próximo. Não é só cair criticando os outros, ou expressando que nós é melhor do que os outros. Nós não é melhor do que ninguém. Nós também temos falha. O apóstolo Paulo disse, lembra do teu passado, quem você era antes, ignorante também. Então pega leve com as pessoas, porque cada um só pode dar aquilo que tem. Ninguém pode dar o que não tem. Se a pessoa tem um conhecimento só até ali, ele pensa que está certo. Se alguém tiver mais, com espírito de mansidão, como disse, salvo erro, o apóstolo Tiago, mostre a tua virtude diante de Deus, com espírito de mansidão, com espírito de amor, com espírito de paz, se fazendo igual, não criticando. Tem uns aí que chama os outros de seita por causa de alguns erros. Chama a igreja dos outros de seita por causa de alguns erros. Agora me mostra qual ou aonde que não tem erro. A Bíblia diz que não há um justo sequer que nunca erre. Todo homem é falho. Às vezes nós acerta muito bem em umas coisas, mas nós está sujeito a errar em outras. Em nós não tem a plenitude. Se tratando das denominações, umas acreditam ou aprenderam de um jeito, outras já aprovam outro jeito, outras já, uma guarda o sábado, outra não guarda o sábado igual os adventistas. Uns não querem comer alguns tipos de carne, o outro crê que pode comer. Mas o apóstolo Paulo, o que ele ensinou sobre isso? Para ninguém julgar um ao outro. Você que guarda o sábado, não julgue quem não guarda. Está na Bíblia. Porque na sua intenção você guarda para louvor a Deus. Tá joia. Guarde o sábado. Dedica ele para Deus. Com adoração. Fazendo coisa boa. Servindo ao Senhor. É joia.
Não está fazendo mal não, está fazendo coisa boa. Agora, dentro dessa própria dedicação sua, você pode errar quando você julga quem não guarda o sábado. Porque na Bíblia também alguém acha razão para julgar igual todos os dias. Paulo disse: uns faz diferença entre dias e dias, para o Senhor faz, que mal tem. Você fazer com intenção para Deus, ainda que não é bem isso que Deus está querendo, mas você acredita que você fazendo assim, Deus se agrada, faz da melhor possível, da melhor maneira possível, afastando-se do pecado, afastando-se do adultério, do roubo, da mentira, da falta de amor, da inveja, das coisas graves contra o seu próximo. Faz para Deus afastando dessas coisas, tá bom. Mas quando nós faz e usa o que nós fez para julgar os outros, para querer ser melhor, para querer ser soberbo, isso é erro das religiões, que muitas usam soberbas em cima das suas santidades. Use a palavra santidade e obediência, mas embute a soberba junto. A soberba está junto. Querem ser melhor do que os outros, querem ser os únicos. Nós é os mais grandes, nós é os mais privilegiados. Se eu falo de qualquer uma, para qualquer uma, seja lá qual for. Então sirva o Senhor, faça o bem, afastando do adultério, da prostituição, da lasciva, de tudo que é mal. E essas coisas de ideologia, se você não entende, deixa o outro. Se você tem uma maior luz, vai lá com o espírito de amor e de mansidão, esclarece para ele, porque Paulo diz que tem um caminho mais excelente. Paulo até escreveu que a paz excede todo entendimento, toda sabedoria. A paz, o amor, a misericórdia, o perdão, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente quer ser melhor do que os outros, isso é soberba. Porque Deus, se Ele fizer nós, se Ele nos subir um degrauzinho, Ele quer que nós ajude o nosso próximo, quem está lá embaixo no entendimento. Leve uma clareza, com amor, com sabedoria. Eu também estou falando aqui, mas eu já errei, foi muito. Por isso que Paulo disse, lembra como você era. Olha o que nós já praticou no passado também. Nós já achou que era melhor, nós já achou que a denominação nossa é a melhor. Tem pontos positivos, top, joia, mas tem pontos que precisa mudar. A falta de amor, a falta de misericórdia, o estender do dedo, o julgar as pessoas, os querer ser melhor, tudo isso tem que mudar. Tem uns que quer ser grande e com espírito de grandeza pisa nos pequenos, trata mal os pequenos, parece que ele é mais prioritário nas coisas de Deus, parece que o céu é mais dele, parece que Jesus é mais dele, e não é assim. Deus ama todos os seus filhos, toda criatura, todos os seres humanos, até quem não é crente. Deus ama todo mundo, e todo mundo é criatura e feitura de Deus. Todo mundo é uma cópia de Deus, porque Deus, quando foi fazer o homem, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então temos que respeitar as pessoas, temos que tratar bem as pessoas, não interessa de qual religião, denominação ela é. Nós temos que amar as pessoas, tratar bem as pessoas, não interessa qual a denominação que ela é.
E parar de ficar dizendo que o fulano é seita, que o Beltrano é seita. Porque eu também sou um pesquisador, um examinador da Bíblia. E até o presente momento, todas as igrejas que eu entro eu vejo erro. Se for para chamar de seita, então eu vou chamar todas. Todas é seita. Se for por causa de erro, todas é seita. E se tem algum teólogo aí me ouvindo, e se você disser que sua igreja não tem erro, me chama para ir lá. Eu quero ir lá observar, eu quero ir lá ver. Porque eu estou querendo ingressar numa igreja que esteja de acordo com o Santo Evangelho em tudo. As que mais acham que estão mais certas, muitas vezes é as que mais julgam. É as que mais falta amor. Os que acham que estão mais certo é os que se comportam mais inconvenientemente. Porque eu sou um anunciador da palavra. E tem hora que eu saio pelas ruas falando de Jesus, entregando um folhetim com a mensagem de Deus. E muitas vezes eu acho os mais mal educados que eu acho são crentes. Não é todos, não é todos. Mas de vez em quando eu acho um crente dizendo, não quero não, eu já tenho aqui, eu já tenho 40 anos, eu já tenho não sei quantos anos. E não tem educação, e falta educação, falta amor pelas pessoas, falta consideração dele ter um ponto de vista de ver que uma pessoa está se esforçando para propagar Jesus. Só porque não é o mesmo ponto de vista dele, ele despreza o ponto de vista do outro. Então temos que respeitar as outras pessoas e ver as boas intenções que elas têm, ainda que ela não está vendo no mesmo ponto de vista que eu estou vendo, mas a intenção dela é boa. Embora que, às vezes, para o inferno, muitos com boa intenção vão também. Por isso é que a Bíblia manda nós examinar e aceitar o que é bom. Disse Paulo, salvo erro, no livro aí de Tessalonicenses ou Filipenses, ele diz, ouvi de tudo, retém o que é bom. Temos que ouvir qualquer pessoa. Eu fui na igreja, testemunha de Jeová, para mim não ficar só no achismo, só que nos outros falam. Lá eu não vi eles falando mal de ninguém, só adorando a Deus da forma deles, com a intenção deles. Eu fui na igreja adventista, só vi eles adorando a Deus, servindo o Senhor com alegria. Eu passei 28 anos na congregação cristã no Brasil. Aprendi muito, me edifiquei muito. Me decepcionei com alguns também, mas não é todos. Mas lá estão intencionados servir a Deus, fazer o de melhor para Deus. O erro é a falta de vigilância em todas as denominações. Eu fui na presbiteriana, eu fui na Assembleia, eu fui nos Mormons, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e vi todo esse povo servindo a Deus com boa intenção, com as suas reverências. O que atrapalha é o estender do dedo para os outros, é a falta de respeito para os outros. Eu era católico também. Então vamos meditar num todo. Não tem ninguém perfeito. Ninguém, nenhum sequer. Por isso que Jesus disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque muitas vezes é os que se acham santão, é os que mais erram na soberba. Porque nós temos que ser humilde
de espírito, pobre de espírito, sempre nos considerar falível na presença de Deus e carente de Deus e carente do aprendizado. Muitas vezes eu encontro gente, irmãos, eu falo, eu leio um livro para melhorar a minha vida, o conhecimento. Eu li um livro sobre isso, eu li um livro sobre aquilo. Cai em cima julgando, eu não faço isso porque eu sou Bíblia e não sei o quê. Irmãos, temos que prestar atenção o que estamos falando, para nós não falar coisas sem conhecimento, sem saber de nada e nós incorrer em erro por falta de conhecimento. Glória ao nome santo do Senhor. Esse vídeo não pode passar de 1 hora. Eu vou me esforçar para ele não passar de 1 hora. Então é isso, o conselho de hoje. Vamos respeitar mais. Vamos considerar mais as pessoas. Vamos agir com amor para com a humanidade, para com os seres humanos. Mas não é da minha igreja. Mas não é da minha denominação. Nós temos também que ouvir as pessoas. Nós temos que fazer a diferença no amor, no respeito, na consideração para com as pessoas. E não achar que só o teu ponto de vista ou o nosso ponto de vista é o que está certo. Temos que ver o sentimento da pessoa, o esforço da pessoa. É como um dia desse um irmão fez uma comparação do número 9. O número 9 tem uma pessoa de lá e uma pessoa de cá. E põe o número 9 no meio. Um dos dois vai ver aquele número 9 como número 6. Quem está de cá vê o número 9 como número 6. Quem está de lá vê o número 9 como 9 mesmo. Mas depende do ponto de vista e da posição que a pessoa tiver. Se o 9 tiver de um jeito e a pessoa olhar ao contrário, ele vê como um 6. E se o 6 estiver de um jeito, a pessoa olhar ao contrário, ele vê como 9. Então depende da posição que a pessoa está, depende do grau de entendimento que a pessoa alcançou. Fazendo uma comparação da escola, tem matéria que cai na 8ª série, que não cai na 6ª. Tem assunto que cai no 3º ano, que não cai na 8ª. E tem gente que ele se sobressai mais, que ele se evolui mais. Ele passa de ano. Tem gente que está na 8ª, mas tem gente que já está no 3º ano do 2º grau. Tem gente que está na 8ª, mas tem gente que ainda está no 4º ano. No entendimento. Mas tem 50 anos de fé. Não interessa. Às vezes tem 50 anos de caminhada, mas não tem leitura bíblica. Mas não tem pesquisa atrás de conhecimento. Um dia desse eu conversando com ele, disse: irmão, eu não leio Bíblia. Eu falei: por quê, irmão? É porque eu tenho muita dificuldade, eu não memorizo nada, eu não leio Bíblia por causa disso, eu não guardo nada. E eu prestando uma atenção, que eu já aprendi sobre isso também, alguma coisa. Digo: não, irmão, mas não é bem assim, irmão. Não é bem assim que você não memoriza, que você não guarda. Você já se esforçou para memorizar? Porque tem gente que põe na cabeça: eu não tenho dom. Tem coisa que é por esforço, que é por busca, que é por prática. Eu não tenho dom. Como fala o Mário Cortella, que é um filósofo
escritor, ele diz que é professor e aprendiz, Mário Cortella. Ele diz que quando alguém diz para ele que ele tem um dom bonito de falar em público, ele diz que se sente até ofendido. Por quê? Porque se a pessoa está dizendo que ele tem dom, é como se tirasse o esforço que ele teve a vida inteira, estudando, aprendendo, praticando. Então o dom é uma dádiva, mas a gente se desenvolve com prática. É com prática. Em tudo que a gente faz na vida, o desenvolvimento é mediante a prática. Vê que um atleta todo dia, toda semana, ele está 3, 4 dias por semana treinando, praticando, treinando, seja lá qual for o atletismo. Se é futebol, se é um salto, se é uma natação, é natação, é prática. Então Mário Cortella diz, quando alguém que ele tem dom, diz que ele tem dom, ele se sente até ofendido. É como se ele não tivesse se esforçado para aquilo. Eu também estou aqui e tem parte da Bíblia que eu tenho de memória. Mas caiu do céu? É prática, é de tanta vez eu exercitar, com pouca memoriza. Aí alguém vê, sei que o irmão tem um dom, mas ele não viu que eu já tenho 28 anos praticando, recitando essa passagem bíblica. Aí ele se culpa dizendo que ele não pode. Aí eu perguntei para o irmão lá, eu fiz uma comparação, perguntei ao irmão, você tirou carteira de motorista? Ele falou, tirei. E eu perguntei, e aquele livrinho, você leu só uma vez? Ele disse, não, li muitas vezes, passei da primeira. Aí eu disse, está vendo, irmão? Então não é você lendo uma vez ou outra que você vai memorizar, não. Você tem que se esforçar para memorizar, para aprender. Quando a pessoa vai fazer uma prova na escola lá, quantas vezes você lê o exercício? Muitas e muitas vezes. Quando a pessoa vai estudar para passar num concurso, ele repete, até passar. E quem não estuda, muitas vezes nem passa. Quem estuda uma vez, muitas vezes nem passa. Mas quem estuda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, mais possibilidade tem de memorizar, de aprender, de gravar. Então, meus queridos irmãos, já estou encerrando por aqui. Vamos examinar a Escritura. E não vamos nos pegar com coisinha, porque Jesus disse que muitos coam um mosquito e engolem um camelo. Na hora de julgar os outros tão bom, na hora de querer ser soberbo, ser melhor do que os outros, muita gente são bons, mas na hora de amar são péssimos. Desculpa, eu estou colocando eu também. Na hora de ter misericórdia, na hora de ter amor pelo seu próximo, na hora de suportar o próximo, não sabe ouvir o próximo, só quer ter razão, só quer falar. E é para mim também essa palavra. Eu não sou melhor do que ninguém. Então muitas vezes está aí na internet, critica um, critica outro e tal, e o amor. Vamos para a rua, vamos ter um espírito de amor, de mansidão, de paciência e esclarecer o Evangelho de uma maneira mais sábia, numa maneira mais genuína, com clareza da palavra. Porque muita gente fica dizendo aí que está certo. Eu já vi vários teólogos aí, que numa coisa eles é bom, eles acertam, mas no meu ponto de vista, em outras coisas eles assim como eles podem falar de mim também. Agora o que está mais acima disso?
o amor, o respeito. Uns achamos os outros de seita só porque vê erro na denominação dele. E na sua? Eu já vi teólogo aí que algum ponto de vista que eu examino eu vejo diferente dele e ele acha que ele não tem erro em lugar nenhum, que ele é perfeito. Nós temos é que suportar as imperfeições dos outros e usar de misericórdia, de amor. E quando nós fica chamando os outros de seita, é como se nós tá querendo ser os melhores. É claro que algumas denominações, as que não professam Jesus como a sua única fonte de salvação, aos que não aceitam as Escrituras como contendo nela a infalível palavra de Deus, como a sua base de regra de fé, as que glorificam outros seres, porque tem alguma denominação que arruma um personagem humano para dividir a glória de Deus. Aí, infelizmente, eu tenho que dizer que a Bíblia diz que está errado. E lá no 20 de Êxodo, diz: só ao Senhor adorarás, só a Ele servirás. E tem alguma denominação por aí que faz com o homem como que ele seja um semideus, dizendo que ele é o nosso profeta, o fulano é o nosso profeta, e enaltece muito o homem, se tornando idolatria, que a Bíblia reprova a idolatria. Mais uma denominação que crê nos dons de Deus, que crê em Jesus Cristo como a sua única fonte de salvação, crê no Evangelho, na palavra de Deus. Tem gente que a gente vai ler uma leitura da Bíblia no Antigo Testamento e ele não tem conhecimento. Ah, irmão, mas isso aí está no Antigo Testamento. Nós temos que prestar atenção se é palavra de Deus. Porque em algumas coisas Deus disse: eu, Senhor, não mudo. A palavra de Deus, ela era, ela é e ela será eternamente. Agora, em alguns conceitos foi mudado. Olho por olho, dente por dente, sacrifício de animais, um homem ter várias mulheres. Algumas coisas foi mudado. Mas João falou assim: filhinho, eu não prego mandamento novo, eu prego um mandamento que é desde o princípio, que é o amor. Lá em 20 de Êxodo, Deus está falando do amor, os 10 mandamentos para nós guardar, exceto o sábado, que era uma figura de descanso, e no Novo Testamento o descanso é Jesus. E o sábado é servo de Jesus. E nós não devemos enaltecer o servo, nós devemos enaltecer o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Não é o servo que nós vai obedecer, nós vai obedecer é o Senhor. Se o Senhor permitiu trabalhar dia de sábado, por que eu vou reprovar e dizer que está errado? Porque até o apóstolo Paulo disse: se alguém faz diferença entre dias e dias, para o Senhor faz. Outro julga iguais todos os dias, para o Senhor julga. Cada um esteja inteiramente firme naquilo que aprova. Mas o que desaprova é o julgamento. Aquele que faz diferença entre dias e dias, julga aquele que julga igual todo dia. E aquele que julga todos os dias iguais, julga aquele que faz diferença entre dias e dia. E o apóstolo está dizendo nessa leitura, para ninguém julgar ninguém, e cada um esteja inteiramente firme naquilo que aprova, e cada um servir a Deus com amor. Uns acham que de tudo pode comer. Ainda Paulo dizendo, na leitura lá, o fraco, aquele que é fraco de entendimento, quer comer só legume.
achando que o reino de Deus é comida ou é bebida. Mas mesmo assim, Paulo disse: quem come, não julgue quem não come. E quem não come, não julgue quem come. Porque quem come dá graças a Deus porque come. E quem não come também dá graças a Deus porque não come. Dentro da intenção dele, ele acha que está fazendo bem. E Paulo diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz. Deus quer que nós se afastemos do pecado. Jesus até disse, quando os homens julgaram ele por causa de comida, comer com mão suja. Comer com mão suja tem muita bactéria, tem muita coisa. Mas o Senhor Jesus disse assim, ó: o que vai para o ventre vai ser lançado fora. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, é as más intenções, é o julgamento necessário errôneo, é o estender do dedo, é a soberba, é o querer ser melhor. Isso que contamina o homem é o pecado, é a mentira, é a desonestidade, é a feitiçaria, é a idolatria, é o adultério, a prostituição, o roubo. E isso contamina o homem. Fazer mal ao próximo, isso contamina o homem. Mas comer com a mão suja, não lavou a mão, pode até contaminar a barriga, mas a barriga uma hora ela vai para o cemitério, ser comida pelo bicho. Deus quer as nossas almas, é o homem espiritual que está em nós. E já passou de 1 hora, mas eu vou encerrar por aqui, porque eu vou sentindo a glória de Deus para falar, eu vou sentindo a inspiração para falar, e se eu me deixar levar, eu falo 2 horas, 3 horas aqui. Aleluia! Mas ficou um esclarecimento. Temos que agir com amor e com respeito para com as outras pessoas. E se nós tiver coragem, vamos fazer como Paulo ensinou, nos fazer de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Tem gente aí que decide nem ir na denominação dos outros só porque a dele é melhor. Ele não entendeu o que Paulo falou. Paulo ia, alguém me convida, vou lá. Talvez seja uma chance de eu esclarecer aquilo que eles não estão entendendo. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem louvor, louvor. Louvai a Deus na sua santidade. Mas honrai o rei, honrai o próximo, respeitai o próximo e pagai tributos. É isso que o apóstolo está dizendo. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem louvor, louvor. O certo é, o caminho mais excelente é respeito, é amor, é misericórdia. Porque às vezes alguém acha que tem tanto conhecimento e se comporta como descrente, como mal educado. Não tem educação para com o próximo e diz que é crente. Crente pode até ser que a Bíblia diz que até os demônios crê, que treme, mas não obedece. Agora a diferença dos filhos de Deus é amor. Jesus disse: se amardes uns aos outros, verdadeiramente sereis meus discípulos. Uns aos outros quem? Só os crentes? Só os irmãos? Não. Ele disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino do céu. Amai o vosso inimigo, bendizei quem vos maldiz, orai pelos que vos perseguem. Então a vida cristã vai muito mais além. Ele manda nós amar até quem nos aborrece. É norma, é lei, é doutrina de Jesus. Ame quem te aborrece. Muito mais uma pessoa de outra denominação religiosa, só porque ele não tem o mesmo credo do seu, e ele às vezes não é nem teu inimigo.
Por que fazer exceção das pessoas? Por que discriminar as pessoas? Se nós fazer assim, estamos errados em fazer discriminação das pessoas, em fazer exceção das pessoas. A Bíblia mostra que estamos errados. E o que vai tirar nós do direito da salvação não é só aqueles pecados de adultério, de roubo, de homicídio. A soberba também tira. A falta de amor também tira. A falta de misericórdia também tira o direito da salvação. Por isso Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A oração do Pai Nosso: perdoa a meus devedores. Perdoa a mim, Senhor, assim como devo perdoar os meus devedores. Tem gente aí que pede perdão dia e noite, mas na hora que é para ele perdoar alguém, ele não perdoa. E o Senhor diz por esta palavra: se nós não perdoar, também o nosso Pai que estás no céu não vai nos perdoar. Aleluia! Vou fazer uma oração de agradecimento para me encerrar este vídeo. Aleluia! Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esta preparação tão maravilhosa. Agora, Senhor, que essas palavras sirvam para mim também. Ou seja, primeiro para mim, porque ela está passando por mim primeiro, estes conselhos de hoje. Mas aonde encontrar corações que eles reconhecer que também precisam desses conselhos e de analisar. Abençoa cada um dos ouvintes, que eles possam entender a minha, aleluia, intenção, que é a melhoria, que é repartir com o próximo. Assim como José, que tinha prazer em repartir com o seu povo, ele também vendeu para outros povos, mas para a família dele, ele deu. Então, para a família de Deus, para aqueles que amam o Senhor, que esses conselhos possam servir e entrar nos corações. Graça te dou e te peço que não seja eu um pregador que fale tanto para os outros e não pratique o que eu ensine. Como disse o sábio, 3 caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Aquilo que eu não sei, eu tenho que perguntar para quem sabe. Eu tenho que praticar o que eu ensino. E eu tenho que compartilhar o que aprendo, o que eu sei da parte do Senhor. Mas o sábio fala que 3 caminhos para o fracasso também: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Então, Senhor, que os pregadores venham praticar o que se ensina, porque muito fala muito bem do amor, muito bem da misericórdia, muito bem do perdão, muito bem do não fazer discriminação das pessoas, muito bem de não fazer exceção das pessoas, e muitos fazem tudo que eles dizem que não é para fazer. Mas que os teus filhos não sejam assim. Os que vão sentar contigo na tua glória, que cumpra a tua palavra, que pregam e que vivam o que o Senhor ensina. Graça te dou por tudo,
Tudo te peço no nome do Senhor Jesus, e que os ouvintes venham a ser abençoados. Toda a humanidade, abençoa todas as famílias na terra. Todos que te buscam de um bom e sincero coração. Abençoa todos por amor do teu nome. Tudo te peço no nome do Senhor Jesus, que é bendito para sempre. Amém. Agora eu peço, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, o seu joinha. Se você acha importante compartilhar para que cheguem mais pessoas, compartilhe com seus amigos, nos grupos, para que chegue mais longe essa mensagem, para que ela vá até os confins da terra, aonde nós não dá conta de ir, aonde a nossa condição não dá para ir, que essa mensagem seja viagem na terra, através das redes sociais. Se você quiser, escreva no meu canal. Vai me desculpando pelos meus vídeos ser muito longo. É porque quero deixar bem detalhado, bem esclarecido. Assista de 2 vezes, de 3 vezes, de quantas vezes você quiser e tiver tempo, tiver interesse. Porque eu tive um tempo para ficar um tempão aqui, um tempão examinando a Escritura, um tempão meditando o que venho falar, um tempo em oração para trazer essa mensagem, um tempo, às vezes até perdendo alguns afazeres para estar aqui, e alguém às vezes, só para mastigar e engolir, às vezes ainda acha ruim o vídeo ser cumprido. Alguém vem passar uma experiência de anos e anos aprendendo, e alguém vai gastar só 2 horas para ouvir, e muitos ainda acham ruim vídeo comprido. Então alguém não vai ler um livro, alguém não vai ler a Bíblia. Olha quantas letras tem a Bíblia, quantos capítulos tem a Bíblia. E para aprender as coisas terrenas, a gente passa anos e anos aprendendo para fazer um curso, para ser juiz, para ser advogado, para ser médico. Vamos aprender e ter prazer em aplicar tempo para aprender as coisas de Deus. Tenha uma Bíblia na sua casa, examine, busque conhecimento, busque informação, busque ser mais inteligente através do saber as coisas de Deus, para que nós seja melhor tanto diante de Deus como diante do próximo, para que nós aprenda a amar mais e mais a Deus e amar o próximo. E amar não é só falar não, amar é fazer. Amor não é o que o amor diz, é o que o amor faz pelos outros, por Deus e pelos outros. Que a santa paz de Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus e o conselho da palavra de Deus e dos ensinos da meditação, da reflexão, venha habitar em nós, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Amém, amém. O Senhor Deus, somente Deus, em Cristo Jesus seja louvado. Amém.